Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Então tá bom. Muito bem, apostila 3, literatura. Vocês vão assistir um pouquinho da minha aula, assim, uma leve explanação, mas haverá um aprofundamento com um vídeo que vocês assistirão do Etapa, tá bom? Então, nós assistiremos 2 vídeos. É como se eu estivesse na sala fazendo uma introdução para vocês poderem assistir aquele vídeo. Nós vamos falar sobre o arcadismo. O arcadismo, gente, ele é uma escola que acontece depois do Barroco, e ele vem exatamente para quebrar aquela complexidade do barroco. O barroco, como vocês já estudaram, ela era uma escola onde se dava muito valor às palavras, ao erudito, às complexidades das formas. Vocês veem pela arte barroca, né? Os chamados rococós, que são aqui, ó, meu ferrinho aparecendo, que são aqueles entalhes absolutamente minuciosos. Quem já foi a uma igreja barroca sabe do que eu estou falando, não é? Se você nunca foi, você vê imagens e tudo mais. O arcadismo ele vem romper com esse tipo de complexidade. Ele vem para simplificar. E mais do que isso, para que você passe a valorizar aquilo que é próximo, presente. Então, o arcadismo, primeiro que o nome arcadismo vem de Arcádia, né? Que na mitologia era uma região onde habitavam os deuses do Olimpo. A Arcádia era uma região bastante bucólica, campestre, romântica, né? E ela traz algumas características do classicismo, o arcadismo, porque ele também é chamado de neoclassicismo, o arcadismo. Arcadismo ou neoclassicismo, ou seja, uma nova roupagem para o classicismo que trazia um pouco da mitologia pagã, né? Nós vimos isso nas obras de Camões, quando nós estudamos Camões. Muito bem, gente. Aí ele vai falar um pouco do arcadismo na Europa e vai falar do arcadismo no Brasil. O arcadismo no Brasil, gente, ele coincide com a fase da mineração, né, da descoberta do ouro em Minas Gerais. Ele vai coincidir com essa fase, por isso seu maior representante será o jovem Tomás Antônio Gonzaga, que era um dos inconfidentes, um estudante universitário que fazia parte do grupo de Tiradentes, tá? Tanto que ele foi delatado e aí ele sofreu a punição, ele foi expulso do Brasil, Tiradentes foi enforcado e ele não, ele foi expatriado, né? Muito bem. Então, o processo histórico envolvendo o arcadismo vem da riqueza que o Brasil estava descobrindo do seu ouro e da luta pela libertação como colônia de Portugal para tornar-se um país livre. Então, havia os encontros clandestinos dos inconfidentes. Por conta disso, gente, o que se valorizava naquela fase era um profundo, um idealismo profundo de libertação, uma simplicidade da vida, né? Chega de complexidade, chega de inutilidade. E eles tinham, por conta disso, gente, algumas frases, algumas falas em latim que marcavam bem esta época da escola literária. Aqui nós temos o carpe diem.
são ideias que trouxeram da Europa, né? O carpe diem, ou seja, aproveite o dia, aproveite o seu momento, viva o hoje, o amanhã ninguém sabe se vai acontecer, certo? O inutili truncati. Inutilia truncati significa livre-se de tudo que é inútil, liberte-se do inútil. Tenha apenas aquilo que tem funcionalidade para você. O fugire urbem, ou seja, fuja do urbano, não quer dizer, gente, que não havia pessoas morando na cidade. Os árcades, eles fugiam da urbanidade. Não, não é isso. Era a inspiração, né? Eles traziam nos seus escritos, nos seus poemas, nas suas obras, o romantismo, o clima do campo, né? Longe de escrever sobre a urbanidade. Cultive aquilo que é bucólico, que é campestre, o simples. Locus amenos ou locus amenos ou amoenos, que é lugar ameno, ou seja, ele se completa com o fugire urbem. Saia do urbano, vá para o campo, na sua criatividade, nos seus escritos, né? Cultive isso. Ao mesmo tempo, gente, o arcadismo tinha concepções clássicas da beleza, o culto ao belo, do homem, né? Como no classicismo, por isso que é o neoclassicismo. Tá? Inspirações na deusa Afrodite e assim por diante. Então, nós temos Tomás Antônio Gonzaga como um importante membro da escola Arcádia, do arcadismo, da escola Arcade. Tomás Antônio Gonzaga, ele tem como seu maior escrito Marília de Dirceu. Dirceu era ele, Tomás Antônio Gonzaga, na persona de Dirceu, apaixonado por Marília, que também era uma persona, porque na verdade Marília, o nome real de Marília não era esse, né? O nome dela era um nome feio, caramba, peraí, vamos ver se eu me lembro. Maria Doroteia. A Maria Doroteia, na verdade, era a pessoa por quem Tomás Antônio era apaixonado, e aí ele usa dessas duas personas, Tomás Antônio e Maria Doroteia, para criar a Marília, apaixonada, pessoa a quem Dirceu era completamente apaixonado. E aí, no poema de Marília de Dirceu, ele mostra, ao longo de todo o poema, que ele é um homem de posse, ele não é um homem do campo pobre, ele tem posses, ele tem campo, ele fala, vem Marília, vem ficar comigo, vamos largar tudo isso, fique comigo, eu não sou um ninguém, eu vou te dar o bom, o belo, e aí transcorre todo o poema. Aí vem a análise da forma, lembrando, gente, que elas são decassílabas, como no classicismo, né? 8 versos decassílabos, com refrão, que é aquela parte que se repete, graças Marília Bela, graças a minha estrela, graças Marília Bela, isso é o chamado refrão, é uma estrofe que se repete várias vezes. Há muitas rimas ricas. O que são rimas ricas? São aquelas rimas onde ele utiliza classes gramaticais diferentes para rimar. Um substantivo rimando com um adjetivo, mas na questão da rima externa, final de verso, né? Depois, nós temos análise da proposta temática, né? A declaração de amor do poeta à Bela Maria, com o pseudônimo de Dirceu, como eu disse a vocês. Análise da forma de escrever, então existe o encadeamento. O que é o encadeamento, gente? É quando o verso continua no outro verso, ele não se encerra naquele verso, ele encadeia, ele tem uma continuidade, o outro pedacinho do verso fica embaixo.
tá? É o encadeamento. Além da escrita de Maria de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga também escreve, gente, as chamadas cartas chilenas. Cartas chilenas, gente, não eram, na verdade, cartas chilenas. Ele fingiu nos seus escritos que havia personagens chilenos que falavam mal do governo de Santiago do Chile, quando na verdade não era. Ele, nessas cartas chilenas, ele zombava, satirizava o governo mineiro, tá? Mas na figura, ele disfarçava, dizendo que toda a crítica era para o governo de Santiago do Chile. Ele assumia a persona de Critilo, tá? E ele escrevia para Doroteu, Doroteia, Doroteu, tudo bem? É isso. Então, é uma escrita epistolar, ou seja, uma escrita de cartas criticando o governo mineiro, mas no teor da carta era o governo chileno. Além de Tomás Antônio, Cláudio Manuel da Costa também fazia parte do grupo de Tiradentes, era também um jovem poeta que inaugura o arcadismo no Brasil, tá, gente? Ele trouxe sonetos enriquecedores, muitos sonetos. Ele fala sobre os bandeirantes, a entradas e bandeiras, que vocês já estudaram sobre isso, tá? O Cláudio Manuel da Costa. Mas é cobrado muito, muito mesmo, gente, Tomás Antônio Gonzaga, ao invés de Cláudio Manuel, nas provas vestibulares, tá? Certo? Poesia épica do arcadismo, gente, também conta com Basílio da Gama. Basílio da Gama escreve um poema indígena, o Uruguai. O Uruguai, gente, é um poema épico, falando, louvando o índio e também o Marquês de Pombal, tá? Ao político Marquês de Pombal, que trouxe benefícios para a região, e ele enaltece no livro Uruguai, de Basílio da Gama. O herói português Gomes Freire de Andrade e os indígenas Cepé e Cacambo, né, com a heroína Lindóia, são os personagens deste poema. Além disso, tem José de Santa Rita Durão, com Caramuru, também um poema épico. Por aí vocês veem o forte sinal nacionalista, porque como eles queriam a independência do Brasil, eles queriam enaltecer o que era nosso, não o que vinha de fora, não o que era europeu, mas o que era nosso. Então, era um espírito ufânico, né? Um espírito patriótico, de louvor àquilo que era nosso. E o que é nosso, além da riqueza mineral? O que é? O índio, né? O verdadeiro habitante brasileiro. É isso, meus amores. Então, o Caramuru tem como personagem Moema, aliás, Caramuru, né, que na verdade era Diogo Álvares Correia. Ele é uma história de um bandeirante português que é capturado por uma tribo de antropofágica, né, que se alimenta de carne humana, mas ele, graças à sua inteligência, ele queima pólvora numa bacia, e aí ele coloca fogo e os índios o consideram um deus. Por isso, Caramuru. Né? Se vocês ligarem, Caramuru é uma marca de fogos brasileira, né? Uma fábrica de fogos aqui do Brasil, Caramuru, em homenagem a quem? Diogo Álvares Correia, o famoso O Caramuru, que era um homem que, através do fogo, ganhou sua liberdade e passou a viver com os índios. Aí ele se apaixona por Paraguaçu e a toma como esposa. E
que mais? Moema é repudiada, é uma índia que se apaixona por ele e ela é repudiada por Caramuru porque ele se casa com Paraguaçu. Muito bem, gente linda, é isso. Agora vocês vão assistir ao vídeo do Etapa, que é mais aprofundado, e depois fazer as páginas que eu vou indicar por escrito aqui, tá bom? Um beijo, queridos, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Tchau!